Olá, primeiro ano, vamos fazer a correção do exercício de casa do dia 22/4. Diz assim a primeira questão, ó. Calcule o produto dos valores inteiros de x que satisfazem ao mesmo tempo as seguintes desigualdades. Módulo de x menos 2 menor ou igual que 3 e módulo de 3x menos 2 maior que 5. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro para encontrar essa resposta aqui? Aqui tem toda a solução que eu coloquei para vocês. Mas o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, a gente escreve, né, vai resolver isso aqui do módulo. Então, na primeira desigualdade, eu vou ter x menos 2 menor ou igual que 3. Na nossa aula, a gente viu que isso aqui é a mesma coisa, então eu escrevi aqui x menos 2 é um número que ele é menor ou igual que 3 e maior ou igual que menos 3. Ou seja, ele está entre esses dois números. Aí eu quero isolar x, eu tenho menos 2 aqui, ó. Eu vou passar somando para os dois lados. Então, vai ficar menos 3 mais 2, menor ou igual que x, menor ou igual que 3 mais 2. Então, aqui eu vou ficar com menos 1 e aqui eu vou ficar com 5, tá? Então, o primeiro caso, eu descobri que x é um número que está entre menos 1 e 5. Tá? E ele pode ser menos 1, tá? Ó, maior ou igual, então bolinha fechada no menos 1. E aqui você chama de condição 1, tá? E ele pode ser menor ou igual que 5. Ó. Então, ele é um número que está aqui, ó. Tá vendo? Por isso que está todo pintado aqui. Essa é a condição 1. A segunda condição é a mesma coisa. Você tem aí o módulo de 3x menos 2 maior que 5. Escrevendo isso aqui, então, ó, você vai ter então que 3x menos 2 é maior que 5 ou menor que menos 5. Certo? Aí você vai isolar o x. Tem um 2 aqui subtraindo, passa para os dois lados somando. Então, menos 5 maior ou igual, ó, vou botar logo aqui o mais 2, maior, né, que 3x, maior ou igual que 5 mais 2. Tem um 3 multiplicando, passa para os dois lados dividindo. Então, vai ficar, ó, menos 2, menos 5 mais 2, vai dar menos 3, né, dividido por 3, maior ou igual que x, maior 5 mais 2 dá 7, dividido por 2. Aqui tem como calcular, ó, menos 3 dividido por menos 3 dá menos 1, x maior ou igual que 7 meios. Olha o que está dizendo aqui, que x é um número menor que menos 1. Então, você escreve o menos 1 aqui, ó, ele não é igual a menos 1, é menor. Então, menor vai até menos infinito. E ele é maior que 7 meios. Desculpe, 7 meios não, é 7 terços. Eu passei o 3 dividindo e não 2. E ele é maior que 7 terços. Ele pode ser 7 terços? Não. Ele não pode ser 7 terços. O livro calculou primeiro o 2, depois o 3. Mas aqui você pode chamar de condição 2, ó. E escrever só aqui como condição 2. Pronto. Ele não pode ser menos 7 terços. Então, bolinha aberta. É isso que está escrito aqui. Para a gente encontrar a resposta, a gente quer interseção. A interseção de quem com quem? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Aqui a gente só considerou o 2, né? A gente fez o 2 e o 3 uma conta única. A gente quer a interseção, ó, de 1 com 2, ou seja, os pedaços que eles são iguais. E os pedaços que eles são iguais, ó, é esse pedacinho aqui. Entre 7 terços e... Ai, só um cisco. E 5. Como é interseção, precisa estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Observe que 7 terços, ele está aqui no 2. Ele não está no 2, mas ele está no 1. Precisa estar nos dois ao mesmo tempo. Então, ele não vai estar na interseção, porque a interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo. E o 5, ele está aqui no 1 e ele também está no 2. Passou pintado direto, então ele vai estar aqui. Pronto, a solução é 7 terços e 5, ou seja, é um número que está entre 7 terços e 5. Quais são os números inteiros que estão entre 7 terços e 5? A gente vai ter o 3, o 4 e o 5, tá? Aqui eu vou ter o 4, mais ou menos aqui. E aqui eu vou ter o 3. Certo? São números inteiros. Ele quer a multiplicação desses números. Porque 7 terços dá 2, alguma coisinha. Tá? 2,3333, eu acho. Pronto. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. A resposta é 60. Questão 29. Encontre a solução de x ao quadrado mais 4x menos 2 menor que 10. Então, a primeira coisa é, a gente sabe que esse número, né, esse módulo, 4x menos 2, vai ser o número que está entre 10 e entre menos 10. Pronto. Então, o primeiro caso, vamos calcular para quando for menor do que 10.
Então, menor do que 10, ó, faz os cálculos bonitinho, passa o 10 para o outro lado, chega aqui numa equação, bonitinho, e acha os dois valores de x. x1 e x2 aplicando Bhaskara. Nesse caso, ficou x igual a 2 e x igual a menos 6. Marca esses dois pontos, ó, x2 e x menos 6, e desenha o gráfico. Uma dica, ó, a equação ficou essa aqui, ó, x² mais 4x menos 12. O termo que não tem o 12 é por onde o gráfico vai cortar no y. Ele vai passar aqui, ó, o termo onde não tem o x, é no menos 12. Então, o gráfico ele vai ficar exatamente aqui. Bonitinho. Tudo que está em cima do eixo x é positivo. Tudo que está embaixo é negativo. E o que a gente quer? Observe que a expressão a gente ficou com x² mais 4x menos 12 menor do que 0. Ou seja, eu quero os valores negativos. Onde é que ele vai ser negativo? Ele vai ser negativo nessa parte de baixo aqui, ó, que é entre menos 6 e 2. Pronto. A primeira solução é essa. Entre menos 6 e menos 2, ele é negativo. Aí, a segunda etapa, a gente vai fazer agora para quando ele é maior do que menos 10. Tá vendo que a boca está apontando para lá? Então, ó, maior que menos 10. Passa o menos 10 para aqui. Vamos ficar com essa equação aqui, ó. x² mais 4x, ou x² mais 4x menos 2 mais 10. Operando, a gente vai ficar com x² mais 4x mais 8 maior do que 0. Ou seja, eu quero os valores positivos, que deixa essa função com os valores positivos. Calcula delta. Quando a gente calcula delta, acha delta negativo. Certo? Aí a gente pode fazer o esboço do gráfico. Quando o delta é negativo, significa dizer que ele não tem raiz para Bhaskara. Mas a gente pode fazer o esboço do gráfico porque sabe que ele vai cortar no eixo 8. Ó. No eixo da ordenada no 8. Ó, porque aqui é 8. Desenhou o gráfico. Tudo que está em cima do eixo x é positivo. Tudo que está embaixo é negativo. Ele quer os valores que são maiores do que 0, ou seja, os valores positivos. Essa função é toda positiva. Então, eu digo que a resposta dela é os reais. Pronto. Eu tenho uma condição 1, que vai de 6 a 2, tá vendo? De 6 aberto até menos 2 aberto, que são as partes negativas. E eu tenho aqui os reais, ou seja, todos os números, a condição 2. Pode desenhar, ó. Então, condição 1 é o quê? Entre menos 6 e menos 2. Bolinha aberta nos dois. Condição 2 é o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números. Eu vou riscar a seta toda. E a resposta vai ser a interseção de 1 com 2, ou seja, qual é o pedaço que eles são iguais? Ó, exatamente entre menos 6 e menos 2. Bolinha aberta nos dois extremos. Questão corrigida. Então, a solução vai ser o conjunto dos números reais, tal que x é um número que está entre menos 6 e menos 2. Então, 30 é bem parecido com o que a gente fez anteriormente, tá? A gente só vai escrever, ó, que o módulo de x menos 4 sobre 2, né, maior que 1. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever que x menos 4 sobre 2 está entre 1 e ele também está entre menos 1, tá? Beleza? Dessa forma aí que a gente vai escrever. Espera aí que eu só errei o sinal aqui. Pronto. Então, ele está entre menos 1 e 1. Aí, você pode fazer duas contas diferentes. Primeiro fazer uma e depois fazer outra, ou você pode fazer as duas juntas. Aqui está a explicação das duas separadas. Eu vou fazer as duas juntas. Então, ó, né, o 2 está dividindo, passo para os outros dois lados multiplicando. Então, menos 2 maior ou igual que x, menos 4 maior ou igual que 2 vezes 1 dá 2. O 4 está subtraindo, eu vou, então, passar somando. Então, menos 2 mais 4 vai dar 2. Ou seja, x é menor que 2. Passando 4 para o outro lado, 2 mais 4 vai dar 6. Encontrei duas respostas para x. Ou x é menor que 2, ou x é maior do que 6. Certo? Essas duas respostas. E aí a gente vai anotar aqui. Então, aqui é a primeira condição, aqui é a segunda condição.
x menor do que 2. Né? Ele só chamou ao contrário. Botou aqui, ó. Vou até chamar ao contrário também para não ficar confuso. Ele chamou essa aqui de 2 e essa aqui de 1. Então, primeira condição, x maior do que 6. Escreve. Pode ser qualquer número, desde que seja maior do que 6. A próxima, x, ó, menor do que 2. Tá? Qual é a solução? A solução para essa equação, ou x vai ser maior do que 2, ou menor do que 2, tá? Eu nem precisaria fazer esse jogo do sinal aqui, porque eu não estou comparando várias equações, eu só estou comparando uma em equação só. Então, eu posso escrever, ó, que a solução é x pertencente aos reais, tal que ou x é menor do que 2, ou x é maior do que 6. Questão 31. Se a altura de cada estudante de uma turma for representado por h, determine o conjunto dos estudantes cuja altura individual resolva na equação. O módulo de h menos 190 é menor ou igual que 10. Ou seja, h menos 190 é o número que está entre 10 e menos 10. Como eu quero isolar a, eu vou passar o 190 para os dois lados. Somando, né? Então, 190 menor ou igual que h, menor ou igual que 10, mais 190. Aqui vai dar 180, menor ou igual que h, que é menor ou igual que 200. Pronto. Então, a altura dos estudantes varia entre 180 e 200 centímetros. Tá ok? Exercício corrigido.